Oi, pessoal do primeiro ano, aqui é a Mariana de novo, e a gente vai fechar nesse vídeo o assunto da quarta semana do PET, tá? O nosso tema hoje é meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Deixa eu passar. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Esse conceito, né, essa definição de desenvolvimento sustentável foi proposto na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, criada pelas Nações Unidas, né? Porque a ONU, ela sempre cria esses comitês, como eu vou falar um pouquinho mais para frente do Rio+20, para discutir, né, o desenvolvimento sustentável, a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico. A gente sabe, né, que existem os recursos naturais não renováveis, como o petróleo, os minerais, né, que são aqueles que a gente não consegue criar, nem mesmo a natureza, nem pela inteligência do homem. Então, são completamente finitos, né? E também existem os recursos naturais renováveis. Só que a gente tem que prestar muita atenção nisso, a gente não pode pensar que os recursos naturais renováveis são infinitos, que a gente pode usar sem nenhuma consciência. Muito pelo contrário, né? O uso indevido desses recursos naturais, mesmo que renováveis, podem, né, comprometer a sua disponibilidade da natureza. Então, a gente tem que ter muita consciência. Então, desde quando a humanidade tomou consciência de que mesmo esses recursos que podem ser renovados pela natureza, se a gente não utilizar eles com consciência, né, eles podem se extinguir, foram criadas várias linhas de pensamento, vários conceitos para abordar, né, esses assuntos. E vou falar um pouquinho aqui das características, né, do desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, né, da sustentabilidade, que é outro termo que a gente ouve muito nos dias de hoje, que a sustentabilidade ela vai focar mais na conservação ambiental, né? O desenvolvimento sustentável, ele também aborda áreas sociais, né, como a educação, é uma coisa mais humana em relação com a natureza. Então, ele pode ser abordado em 4 áreas principais, né? A área social, que é relacionada às necessidades humanas, né, de saúde, saneamento básico, educação, para construir uma sociedade mais justa, igualitária. A área ambiental, que trata da preservação do meio ambiente, do uso consciente dos recursos naturais, né, do combate à destruição ambiental, à poluição, ao desmatamento. Essa área abrange mais a sustentabilidade. Tem a abordagem econômica do desenvolvimento sustentável, que vai falar do uso e do possível esgotamento dos recursos naturais, né? Como a produção industrial afeta esses recursos naturais, a natureza, como a gente tem que parar de pensar em produzir quantidade e sim qualidade, né? E a área institucional, que vai falar de como a gente pode pôr em prática todos esses objetivos, que eu vou mostrar já já, do desenvolvimento sustentável. Aqui, ó, eu tenho uma imagem, né, com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Prestem atenção, primeiro ano, que não é só o que a gente tem no senso comum, vou falar assim, que é o desenvolvimento sustentável, ou seja,
parar de poluir, parar de desmatar. Não é só isso. Olha só. Então, a gente tem erradicação da pobreza, qualidade de ensino, né, educação de qualidade, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança geral, a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. E parcerias e meios de implementação. Vocês conseguiram perceber, gente, que o desenvolvimento sustentável não é só, vamos falar assim, crescimento econômico e sustentabilidade? Não, né? Então ele vai englobar coisas desde a política, desde a economia, claro, fatores ambientais, tá? Mas é muito legal a gente ver que não é, claro, gente, a gente preservar o meio ambiente, a gente parar de destruir a nossa natureza é muito importante. Mas o desenvolvimento sustentável, ele vai além disso. E aqui coloquei alguns exemplos de ações sustentáveis, que são coisas que já está batido, que a gente repete sempre, mas que ainda não são plenamente colocados em prática no planeta, né? Então, utilização consciente dos recursos naturais, preservação de bens naturais e da dignidade humana, mudança ou diminuição nos padrões de consumo, isso é muito importante. Então, em vez de quantidade, a gente produzir qualidade, conscientização da população por meio de programas e ações socioambientais, porque é fácil, né, a gente falar, todo mundo já sabe, enquanto a gente está aqui numa escola que nos deixa informados, mas a gente tem na cabeça, a gente tem que ter consciência que não é todo mundo que tem essa oportunidade de ensino, né? Políticas eficazes voltadas para o desenvolvimento sustentável, evitar desperdícios e excessos, reciclagem, fonte de energias renováveis e reflorestamento. E aqui as referências bibliográficas para quem tiver interesse. E agora, gente, por último, vou dar uma passada bem rápida pelos exercícios, porque o conteúdo que vocês vão precisar para respondê-los, eu já passei grande parte nos slides, tá? Então, a inevitável, número 1, né? A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de... Aqui, vocês voltem lá no primeiro slide, que eu coloquei o conceito de desenvolvimento sustentável segundo a ONU, vocês vão conseguir responder direitinho a 1 e a 2, que também, deixa eu colocar aqui, que também pede, né, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. A questão 3 já é dissertativa e a gente tem uma charge, né, que aqui na parte de cima a gente tem 2 engenheiros, né, contemplando um prédio sendo construído e um deles fala, é a construção civil, né, como se fosse a coisa mais linda. E na parte de baixo a gente tem um homem e uma mulher, né, e o homem vira e fala, é a destruição, você viu? Olhando ali para a poluição, para o desmatamento. E a pergunta é, qual é a questão colocada em debate pela charge? Nesse exercício, vocês vão ter que desenvolver, né, escrever um pouquinho sobre esses dois lados do desenvolvimento, né, do desenvolvimento econômico
e também até da expansão geográfica de uma cidade. Então, vocês vão ter que discorrer de um lado positivo, né, gente, que a cidade ela não pode parar, ela está sempre em movimento, ela está sempre em crescimento, mas qual que é o preço desse desenvolvimento? Principalmente, qual que é o impacto desse desenvolvimento no meio ambiente? Então, é isso que vocês vão ter que debater, né? Escrever nessa resposta. Já a questão 4, ela vai falar um pouquinho sobre a conferência Rio+20, que eu não falei no slide, mas eu vou dar um apanhado sobre o que foi a Rio+20, tá? Essa conferência foi criada pela ONU, tá? Reuniu líderes de mais de 190 países e foi como uma afirmação, né, das decisões que foram tomadas 20 anos antes em uma outra reunião da ONU chamada ECO 92. Então, a Rio+20 teve como objetivo reafirmar, né, todas aquelas resoluções que foram feitas na ECO 92, como como a gente pode desenvolver economicamente, mas ao mesmo tempo aliado à conservação ambiental. Os países, né, que participaram se comprometeram a dar mais atenção a essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, tenham em mente que foi essa reunião de líderes dos países que debateu como é possível crescer economicamente e se desenvolver socialmente, politicamente, mas, claro, dando a devida atenção às questões ambientais. E a número 5, por último, vai falar sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, que tem como a maior parte de grandes obras, como a usina de Itaipu, do Xingu, na época da sua construção, teve esse debate, né, de quais seriam os impactos dessa obra gigantesca na região. E então, ao invés de eu falar sobre essa polêmica, eu convido vocês a entrarem no YouTube, deixa eu compartilhar aqui, é só digitar lá no YouTube, Usina de Belo Monte Impacto, que vai, e clicarem, ó, gente, no vídeo, os impactos da construção da usina de Belo Monte na região amazônica, do canal Agência da FAPESP, tá? Que esse vídeo vai mostrar direitinho a visão mais humana dessa mega construção e quais foram os impactos negativos, né, gente, da construção da usina de Belo Monte na região. Então, o primeiro ano foi essa a aula de hoje. Espero que eu tenha esclarecido todos os aspectos e conceitos dentro do tema do desenvolvimento sustentável. Espero que vocês consigam fazer os exercícios direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um beijo.